RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais um Duas Mulheres num Sofá. Hoje com uma nova mulher no sofá me acompanhando nessa tarde gostosa aqui, Eleone Prestes. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Vai ser um prazer conversar contigo. Adorei o assunto de hoje. Estou super entusiasmada de dividir esse sofá contigo. Obrigada, Eleone. E o assunto está super interessante mesmo. A nossa pauta de hoje é consumo consciente. Você se veste do quê? A gente sabe que hoje é um dia de Halloween, a nossa emissora está comemorando o Halloween, mas hoje é um dia que energeticamente, astrologicamente, a gente comemora algo mais também. A gente está na metade da estação e hoje, esse dia que é a metade da estação, ele também celebra um momento para gente, que a gente tem a oportunidade de recriar a nós e participar da recriação do mundo que a gente vive. E a gente entendeu assim que nada seria... que uma pauta bem interessante para esse momento seria o consumo consciente. É um momento da gente repensar e pensar nisso, né, Eleone? Olha só, gente, como a gente aprende com a Lila Rison. E eu fiquei muito encantada quando ela me contou isso. Eu quero muito participar desse programa. É importante a gente ter essa oportunidade de repensar, até dar um sopro de otimismo na pessoa, né? Com certeza. E esse é um momento, até sugiro para vocês, o pessoal em casa, que faça isso, assim, faça esse exercício daquilo que a gente quer recriar. Hoje é um belo momento para a gente colocar as nossas ideias, clareá-las e também começar a agir um pouquinho em relação a isso. E para contribuir com esse astral, com essa energia, a gente está conversando hoje sobre o consumo consciente, né? Que é algo bem importante. Tendo em conta a situação do mundo hoje, né? Que realmente hoje a gente sabe que os recursos não são inesgotáveis, que eles têm fim, sim. A gente precisa pensar nessa forma de se relacionar com o consumo. E para conversar com isso sobre hoje, a gente tem convidadas, como sempre, super interessantes, que vão nos ajudar a entender melhor isso. Eu estou aprendendo aqui também hoje, sabe, Eleone? Isso é muito bacana. E acho que vai ser muito rico. Uma atitude que eu já pratico é de repetir roupas. Eu não sei se vocês já repararam, mas volta e meia eu venho com o mesmo vestido, ou o mesmo sapato, o mesmo acessório, porque eu acho que é um momento que a gente tem que mostrar, sim, né, a necessidade de reutilização, como as coisas, como esse pensamento, essa maneira de pensar e se relacionar com as coisas que a gente tem é importante, né? Gente, e tu lembra, a Lady Di, gente, ensinou para o mundo que repetir uma roupa de festa era super normal. Não tem essa coisa, cada festa tem com uma roupa. Mesmo que a pessoa tenha condições disso, é tão sustentável a gente repetir, mostrar para o outro que não precisa sempre estar com uma coisa nova. Eu acho super interessante esse assunto, porque tem o lado do consumo, né? Sim. E também tem o lado de como é que as coisas são produzidas. No momento a gente pensar, por exemplo, que não existe uma lixeira no planeta. O lixo a gente tira daqui, coloca ali. Por que não comprar coisas que reaproveitem materiais reciclados, né? Na hora de fazer o ato de consumo. Então, esse assunto rende muito, né? Rende realmente um programa inteiro. E eu vou te dizer, eu acho que aqui a gente vai só dar uma introdução, porque o assunto, ele é muito extenso. Como eu falei, a gente está aqui para conversar, dialogar com vocês. Se vocês quiserem nos mandar mensagens, podem deixar mensagens no Facebook, podem nos mandar pelo nosso WhatsApp, que é o 99, já me esqueci, mas ponham aí, por favor, na legenda, que eu acabei de me esquecer o WhatsApp. Mas vocês podem nos mandar as mensagens que a gente vai conseguir ler e compartilhar e passar as perguntas de vocês para as nossas convidadas. E uma coisa que eu achei bem interessante, Eleone, enquanto eu estava fazendo essa pesquisa para o nosso tema de hoje, é que tem um site chamado Ponto Eletrônico, que é da empresa da Box 1824, que é essa empresa que pesquisa tendências, assim. E nesse site eu encontrei um texto que diz o seguinte, que daqui para frente a inovação não existirá se desassociada das ideias e ideais de um consumo consciente. Porque nenhuma empresa sobrevive descolada das aspirações da sua época. E o consumo consciente se tornou não só
ele é uma aspiração da nossa época, porque ele é uma necessidade, né? É verdade. E os jovens se deram conta disso, graças a Deus. A gente tem estilistas jovens que estão trabalhando já com esse viés sustentável, pessoas que estão consumindo já conscientemente, né? Cada vez mais brechós Cada também, vez mais né? brechós, né? Reaproveitamento, as pessoas trocando roupas, né? Ah, enjoei, quero a tua, troca. Nossa, isso é muito legal. Sabe que ainda hoje estava conversando com a Carol, que faz a nossa maquiagem no Luminosité, e ela estava propondo fazer Beijo, esse Carol. bazar. Beijo, Carol, e parabéns pela ideia. Vou chamar o intervalo e a gente volta a seguir com a nossa primeira convidada. Até daqui a pouco. Olá, estamos de volta com Duas Mulheres no Sofá. Com o nosso tema de hoje, você se veste de quê? A gente vai conversar sobre consumo consciente. E quem vai conversar com a gente agora é a Karine Freire. Karine, seja bem-vinda, pesquisadora do programa de pós-graduação de design da Unicinos, né? Isso. Eu assisti a Karine há um tempo atrás num evento da BPW em que tu falaste do Moda São Modos. Até tenho aqui, ó, trouxe para mostrar porque eu amei isso aqui. Achei fantástico esse movimento do Moda São Modos, né? Que bom esse título. É, né? Eu achei fantástico. E eu queria que tu começasse conversando com a gente sobre isso. Então, obrigada pelo convite para falar sobre esse tema. A gente começou esse movimento que a gente chama Ecossistema Criativo da Moda Sustentável, porque a gente acredita muito que moda são modos. Modos que a gente aprendeu a ser. Modos que nos levaram a esse modo de se vestir e de expressar determinada cultura. Então, moda é uma linguagem. E por muito tempo a moda esteve associada a um consumismo exacerbado. A gente comprava e jogava fora. E isso dentro de uma época dessa lógica industrial, assim, mais acelerada dos anos 2000, onde tem várias marcas de moda, de fast fashion. E isso é incrivelmente insustentável. Então, eu pesquiso design estratégico para inovação cultural e social. E pesquiso modos de a gente transformar o mundo e de que modo a gente pode encontrar um futuro mais sustentável, né? E dentre as indústrias que a gente poderia começar a pesquisar e trabalhar, uma das mais poluentes, a segunda mais poluente do mundo é a indústria da moda. Para produzir uma calça jeans, por exemplo, são milhões de litros de água gastos, uma série de produtos químicos que são colocados. E a própria indústria da moda começou a pensar de que sim, ela poderia fazer diferente. E começou a trabalhar numa perspectiva de moda mais responsável, moda mais consciente. E começaram a surgir algumas iniciativas globais ligadas a essa temática. E aí a gente... Que iniciativas seriam essas, assim? Tipo... Iniciativas como Fair Trade, iniciativas como Fashion Summit, Fórum, iniciativas... Vamos traduzir para o pessoal em casa. O comércio justo e o Fashion Summit é um tipo de evento, congresso de moda, assim. Agora, esse consumo mais desenfreado é mais americano, né? Não necessariamente, ele é global. Claro que essa cultura americana ajudou a acelerar muito isso e a gente acaba importando. Mas toda uma lógica de aceleração da moda, vamos pensar como moda lá nos nossos avós, uma peça de roupa durava muito tempo. Toda a lógica de desenvolvimento industrial dentro desse setor fez com que antes, e assim, há uns 20 anos atrás, eu me lembro, 30, a gente tinha 4 estações do ano. Tinha coleção primavera, verão e outono, inverno. Com as mudanças climáticas, esse tempo doido do jeito que está, a gente não sabe nem mais se é primavera, verão, outono, inverno. A gente tem uma indústria da moda que passou a se acelerar e a produzir cada vez coleções mais rápidas, com mudanças quase que semanais dentro das gôndolas. Se vocês repararem, tem lojas vendendo outono, inverno, alto verão, alto inverno. Ou seja, uma série de coleções ao longo das 52 semanas do ano. E esse movimento de aceleração provocou uma série de questões associadas a uma produção mais acelerada. E na indústria da moda, especificamente, essa produção ela ainda é muito manual. Ela é uma produção que depende de mulheres.
normalmente. A maior parte da produção é de mulheres, de pessoas diferentes de uma produção, por exemplo, totalmente automatizada assim, né? ligada à máquina. Então, quando a gente começou a dizer que modas são modos e que a gente gostaria de valorizar outros modos de vida, a gente começou a pensar nesses modos de vida, ligado a quem produz, como produz e que tipo de valor está gerando no mundo. Então, esse manifesto conecta as pessoas que acreditam nisso, assim, acreditam num modo de produzir mais consciente, de valorizar toda a cadeia produtiva local, de Dá gerar nome riqueza. às pessoas que Dá fazem. nome às pessoas que as fazem. costureiras. Essas roupas, Eu acho tão bonito né? Eu isso, acho quando bem bonito publicam, também. a dona fulana fez isso, outra fez Exato. aquilo. Acho muito Aproveitando legal. esse gancho, eu vou pedir para rodar um vídeo agora da Chiara Gadaleta, que é uma pessoa assim, foi dela a inspiração para o título desse programa, Você se veste de quê? De um vídeo que eu assisti dela, de um TED que ela participou, né? E a gente pode dizer que ela é precursora dessa moda, né? Desse consumo, digamos, dessa moda consciente. Ela levantou muito cedo essa bandeira, né? Das marcas trabalharem com essa consciência de consumo consciente, de produção consciente, assim. Eu achei muito interessante. E ela diz agora, ela fala uma coisa que eu gostei muito, a moda como agente de mudança social e ambiental, que tu acabaste de dizer aqui também, né, Karine? Então, eu vou pedir para rodar esse primeiro vídeo dela aí. Praticamente, eu comecei dizendo não para qualquer tendência, né? Dizer não para qualquer regra. Eu queria seguir as minhas regras embasadas nos meus propósitos. E aí eu comecei dizendo, imaginando o que a minha moda não seria. A minha moda, ela não seria aquela que polui os mares e oceanos. Ela não seria aquela que inclui mão de obra infantil. Não seria aquela que agride a natureza. A moda que podia me representar, a minha moda, ela seria uma moda consciente, engajada, responsável, com todas as cores, todas as idades, e ela usaria a criatividade como ferramenta. Ela ia incluir mão de obra de muita gente no Brasil inteiro que usa suas mãos para sustentar famílias. Então, a minha moda seria essa moda que ela inclui essa gente toda, que trabalha com as suas mãos e que capacita e que sustenta suas famílias no Brasil todo. A minha moda, ela virou moda. E a boa notícia é que as marcas e empresas, elas estão abrindo suas agendas para discutir questões sociais e ambientais. Aí estão encontrando alternativas para diminuir os seus impactos. Então, eu gostei muito porque ela conta como é que ela conseguiu fazer essa transformação na vida dela. É muito interessante a gente ouvir o quanto ela teve que se transformar para conseguir fazer essa transformação aí que ela contou nesse vídeo. E hoje o que ela falou, Karine, que as marcas também aderiram, né? Que esse assunto virou moda, entre aspas, é um fato, né? Sim, na verdade, é um movimento global que começa a ter mais eco no Brasil agora, né? Se a gente pensar, e aí eu acho que um ponto chave dessa mudança foi quando houve aquele acidente em Bangladesh, em 2013, onde milhares de mulheres morreram, na verdade mais de 1.000 mulheres morreram por conta das más condições de trabalho. E o que chamava atenção na época eram as grandes marcas indo até os escombros, não para procurar as pessoas, para procurar sinais das suas etiquetas, para ver o quanto elas eram responsáveis ou não por aquilo que estava acontecendo, porque elas já não sabiam, era um processo de terceirização, de quarteirização, e elas não queriam necessariamente ser associadas a isso. Uau. Duas mulheres também inglesas, a Carrie Somers e a Úrsula de Castro, que era um movimento que se chamou Revolução da Moda, em português, ou Fashion Revolution. Fashion Revolution, E que isso. começou a questionar, dizer, olha, questione as marcas que você compra e pergunte quem fez as suas roupas, busque transparência, tente identificar quais são as condições de trabalho envolvidas nessa produção. E esse movimento surgiu em 2014, 2015, vem ganhando força ao longo desse processo, e várias marcas locais do mundo inteiro começam então a dizer, olha, sou eu que crio, é esta costureira que produz, a gente desenvolve de um modo sustentável, e aí começou a crescer globalmente um número de iniciativas de pequenas marcas que não competem com essas grandes cadeias internacionais, mas que começam a gerar prosperidade
nos espaços onde eles estão inseridos. É muito interessante isso porque mexe com toda a cadeia econômica, né? A economia mesmo, o jeito que ela se transformou, propiciou esse tipo de ação não correta, né? Com a terceirização. Sim, então, eu trabalhei muitos anos na área de economia, acompanhei isso. E agora a gente está no momento que os makers estão se colocando, né? Estão expondo seus produtos, estão vendendo diretamente. E tanto na moda quanto na decoração, na arquitetura de interiores, no design, isso está ocorrendo porque a finalização de muitas peças de design é uma finalização artesanal, ela é manual. Então, junta a parte tecnológica com a parte artesanal. E cada vez mais as empresas estão se dando conta que ter transparência é legal, não só pelo aspecto ético e tudo isso, e também pelo aspecto de mercado. Porque ser transparente hoje, ser correto, também vende para esse tipo de público interessado nessa questão. Também é um argumento, né, para o negócio. Não é verdade? Não é verdade? Karine, até tu tens a frase que tu disseste antes, que eu acho excelente, que é bem isso que a Leone está falando, né? Porque um pouco alinhada a isso, nessa direção, muito do que eu pesquiso, e eu sei que talvez nesse momento do país isso pode ser entendido de um modo diferente, mas enfim, consumir é um ato político. Político no sentido de ser uma decisão que vai afetar a vida da coletividade. Com certeza. E o fato da gente optar por investir num produto de uma determinada empresa é o nosso modo de expressar o mundo que a gente quer. Então, quando comecei a pesquisar inovação cultural e social, comecei a ser a mudança que eu gostaria de ser no mundo. Ou seja, não adianta a gente ter uma pesquisa, ter um discurso, mas na prática a gente continuar do mesmo modo. É verdade. Então, em relação, por exemplo, ao consumo consciente, eu começo a olhar para cada peça que eu compro, para cada produto que eu compro, para onde está indo esse dinheiro. Esses impostos estão vindo para a minha cidade, está ajudando a desenvolver. Eu ia perguntar na prática, assim, como é que tu faz, né? Tu é uma pessoa que está super interessada nisso, que pesquisa isso, que é super consciente. Às vezes a gente não consegue ter toda a informação que a gente gostaria de ter, né? E às vezes, posterior à compra de um produto, tu olha, comprei uma peça que era feita de garrafa PET, eu não sabia. E fiquei tão feliz que aquilo era resultado de reciclagem, assim, essa marca me ganhou, né? Eu uso coisas recicladas, enfim, né? Coisas que eu sei quem fez. Isso me dá um prazer, assim, eu me identifiquei super com aquela designer que falou anteriormente no vídeo, né? A tendência, eu acho que é ter identidade, né? Andar de uma forma personalizada, ter estilo. E isso necessariamente não precisa ser uma busca frenética pela última tendência ou pela moda. Ela diz muito bem ali. Uma das coisas também que tu falaste aqui, que ela cita, né, da questão do manual, que ela disse que são as pessoas que fazem, né, que muitas pessoas dependem, as mãos têm nome, né? As pessoas têm nome. Inclusive, para quem está em casa e quiser acompanhar, tem uma hashtag que é quem fez minhas roupas, né? É verdade. Que a pessoa acompanha, assim, digamos, é uma hashtag que está muito associada a essa Fashion Revolution, né? E aí ali tem várias marcas que trabalham nessa perspectiva. Quem está em casa e quiser conhecer um pouco mais, por exemplo, no âmbito da moda, tem o Brasil Eco Fashion Week, que também é um outro perfil que pode seguir no Instagram, que tem várias marcas brasileiras que têm essa perspectiva, que começam a produzir de um outro modo. Daqui, inclusive, Aqui do Rio Grande do Sul, inclusive. Que bacana. Inclusive, o Rio Grande do Sul passa a ser reconhecido no Brasil como um estado que tem muitas marcas autorais, muitas marcas sustentáveis e que estão chegando em São Paulo bem legais, que ganharam inclusive prêmios do Ecoera. Então, assim, eu posso citar inúmeras que a gente tem aqui. No ecossistema da moda sustentável, a gente tenta potencializar e mostrar um pouco dessas marcas. Vocês podem também seguir a hashtag Moda Muda Mundo, que a gente tenta mostrar esses modos que a moda pode mudar o mundo também. Eu vou pedir, o pessoal tá colocando ali, ó, Moda Muda Mundo, ótimo. Também já colocaram não tem outra. o mundo, é só mundo. Moda muda mundo, sem o O, porque já tinha Fui eu que mudei, então. Fui eu que Desculpa. errei, desculpa. Tu que mudaste o mundo. Eu que mudei o mundo. É que assim, a gente não botou o mundo porque já tinha alguém que estava usando essa hashtag e a gente viu que não era uma coisa legal. Não Então, era só relacionado. Moda muda mundo. Obrigada, pessoal. O pessoal aqui é super rápido, viu? Já arrumaram a nossa hashtag ali, muito bom. E tem também a Não Sou Escrava da Moda, né? Não sou escravo da moda, né?
E aí um pouco nessa perspectiva do que é moda, né? Ou seja, e aí eu acho que a nossa próxima convidada falará muito melhor do que eu sobre a temática. Aguardem. Mas é essa compreensão de que é o estilo, é aquilo que você quer ser, independente de qual é a tendência que está pairando no ar nesse momento. Então, respondendo também um pouco do que a gente estava conversando antes, por exemplo, eu olho para o sapato e vejo que é um sapato, esqueci agora o nome dela, estou em branco. É um sapato da Lulux, desenvolvido aqui no Rio Grande do Sul num momento de crise, do proprietário da marca. Do turco. Que identifica no resíduo uma abundância, uma possibilidade de criação. Essa é a mudança de olhar. Essa é a mudança de olhar. Aquilo que antes ia para o aterro sanitário, que ia gerar uma poluição, se transformou num novo produto. Então, existem várias marcas que começam a olhar para o que antes era resíduo e começam a criar a partir disso e desenvolver produtos, por exemplo, exclusivos, porque não ganham escala. Então, a Lulux fala de peças colecionáveis, sapatos colecionáveis, né? Sim, porque ele não vai ter todos eles exatamente iguais na lógica de produção em massa. Eu posso, por exemplo, pensar... esse meu vestido camisa é de uma marca desenvolvida por designers novas da Jungen, que estavam assim, tipo, lutando muito para criar uma marca que fosse atemporal, que trabalhasse com a perspectiva de sustentabilidade, que pudesse ser sem gênero, por exemplo, que homens ou mulheres poderiam usar diferente da modelagem. Né? Ou seja, eu posso comprar uma roupa e compartilhar, dependendo do tamanho, com meu marido, com meu namorado, assim, né? São pessoas. Porque é simplesmente um modo de se vestir. E aí, por exemplo, essa peça foi desenvolvida junto com a cooperativa Justa Trama, com um tipo de algodão orgânico, com um tipo de tingimento que faz a diferença. E é uma modelagem também que não cai de moda, entende? Porque a gente tem que ser esperta na hora de consumir. Tem coisas que são estão no momento ali sendo vendidas, mas elas poderão ser usadas por muito tempo. Necessariamente elas não precisam ser descartadas, né? A gente tem que ter muito olho na hora de escolher alguma coisa. Sabedoria, sempre escolher, né? Não se precipitar. E a compra por impulso, eu acho que sempre é a pior, né? Aquela né? E geralmente, mesmo assim, às vezes, eu acho que a consciência também passa por a gente tentar evitar essa compra por impulso. Com certeza. Mas uma vez que ela aconteceu, né, ou seja, tá lá o armário abarrotado de coisas, o que eu faço com isso? Né? De que modo que eu posso fazer com que essa roupa não fique parada ou não vá para o lixão? Então, tem várias iniciativas que a gente estava falando antes de brechós ou de outros modos de dar vida a essas roupas que possibilitam que aquilo que hoje não necessariamente faça mais sentido para mim possa fazer sentido para alguém. Para alguém, né? E este outro alguém não vai mais comprar uma roupa nova de matéria-prima que já foi produzida, que tem uma série de processos que foram desenvolvidos e são poluentes, mas vai comprar algo que já está ali, que existe e que vai deixar de ir pro lixão. Então, também é um outro modo. Muito interessante mesmo isso, né? Eu ia falar. Desculpa, tem muitos brechós e também muitos bazares, né? Até para arrecadar dinheiro para uma instituição, enfim. Aí tu ajuda a instituição e ainda tu faz a roupa circular. Né? A gente tem muitas maneiras de colocar em prática, né? Essa ideia. Vocês falaram de compra de impulso. Eu acho que se a gente introjetar essa ideia de consumo consciente e tudo isso, até o teu impulso, mesmo que ele exista, tu vai pensar um pouquinho antes de consumir aquilo. Vai ter um sentido se tu levar aquela peça, né? O nosso bloco está chegando ao fim. Antes de encerrar, eu queria mostrar aí uma imagem. A gente conversou antes como é possível, né? Até para as grandes marcas, tu falaste de começar a mudar. A gente eu encontrei um post da Stella McCartney, que é uma marca que trabalha muito com essa consciência de sustentabilidade, de consumo consciente, né? E eu achei fantástico. Ela fez uma entrevista pro aplicativo, né? Pro podcast da Goop, que é um aplicativo que tem um site que tem na rede, né? E ela fala uma coisa que eu gostei muito, olha só. Ela tenta mostrar que é possível ter ética, sim, mesmo sendo uma grande empresa. E que é possível ter um negócio sem crueldade, que se importa com as pessoas que estão produzindo as roupas em toda a sua cadeia. Exatamente aquilo que tu disseste, que iniciou com aquele desastre lá atrás, né, Karine?
E eu vejo, assim, dentro das perspectivas aqui locais, né? Uma das empresas que está conectada com a gente no ecossistema, tentando fazer diferente, que é uma grande marca, não sei se eu posso dizer nomes, claro. que é a Lojas Renner, por exemplo, agora, que desenvolve estilo aqui, enfim, uma série de características, ele começa a repensar, por exemplo, uma moda responsável. E Olha, que começa a interessante. colocar uma etiqueta chamada Rê, com tecidos reciclados. Ou seja, eles estão revendo vários dos seus processos. Rê, olha que maravilha. Olha. Ontem eu vi o Galó numa palestra lá na Manja Bolsa Decora, ele não falou da etiqueta Rê. Mas enfim, vocês podem... Não é uma coisa assim, então, mas eles estão com essa perspectiva e estão pesquisando em como serem mais responsáveis e ampliar isso. Então, é uma grande marca que está começando a fazer a diferença. Que bacana. Globalmente, também tem algumas outras marcas de varejo que começam também a trabalhar nessa perspectiva. Então, quando diz assim, grandes marcas, não é só uma grande estilista como essa. Sim, as grandes mas a gente marcas. começa a identificar alguns movimentos que mostram que sim, é possível trabalhar com tecidos reciclados, tentar ter mais transparência ao longo da cadeia. E essas marcas são chamadas a fazer a diferença. Eu sei que no Brasil e em alguns lugares a C&A, a Renner e mais uma outra marca assinaram um pacto global em relação a uma produção de algodão, enfim. Eu sei que eu falo demais. Ai, Karine, o assunto tá tá ótimo. ótimo, mas infelizmente o nosso tempo chegou ao fim. Eu ficava mais um tempão discutindo com Eu eu e a Elane. também. A gente falou antes, esse assunto rende muito. Isso aqui é só um Adorei. começo, uma sementinha pra gente plantar nesse dia em que a gente tem a oportunidade de participar dessa recriação de mundo e de nós mesmos. Obrigada pela presença. A gente volta a Muito seguir obrigada. com a nossa próxima convidada. Olá, estamos de volta com o Duas Mulheres no Sofá, que hoje conversa sobre consumo consciente. Você se veste de quê? E para conversar sobre o que a gente se veste, agora que com a gente está a Dalen Fragoso. Prazer te receber aqui, Dalen. Obrigada, Lila. Obrigada mesmo. Uma empresária de Novo Hamburgo que tem uma iniciativa fantástica, né? Há 7 anos já. Há 7 anos anos, tu já foste uma tem. das pioneiras Olha, em sim. trabalhar com esse... Com essa forma com de essa ver, forma né? de ver, né? De trabalhar com essa consciência de consumo consciente, né? Isso. A gente pode chamar de brechó, Pode, porque o tag de looks. o princípio é o mesmo, né? Sim. O que nós tivemos, assim, desde o início? A gente teve um cuidado, como a gente mesmo falou, já faz tempo, foi um dos pioneiros. Então, na época, era importante a gente posicionar o Tag Deluxe de uma forma diferente. Porque hoje, sabe, Lila, quem vai no Tag não vai, talvez não fosse num brechó convencional, desses que a gente conhece, que já tem mais todos os estigmas de... porque a gente sabe que brechó tem aquelas... Vocês podem até me ajudar. O que é o brechó? Né? O que as pessoas acham que é? Um lugar de roupa velha, roupa feia, roupa até às vezes mal cheirosa, né? Sim. Então, a gente achou importante desconstruir isso, porque, Sim. como a Karine mesmo estava dizendo, existe muita abundância de roupas no mundo, né? Então, que roupas são essas que esse nicho de pessoas que talvez não tivesse de outra forma preocupado com o consumo consciente ou com a sustentabilidade, que tipo de roupas seriam essas que elas poderiam entrar e comprar de uma forma bacana, sabendo que é cool, que é inteligente, que é uma forma de consumo que não tem volta. E como é que tu lidaste com esse tipo de roupa e com espaço também? Porque também é importante aonde tu coloca essa roupa, né? A gente começou a ver lá no começo, aqui em Porto Alegre, brechós, como bazares, e aí depois foram assumindo o endereço físico, e a coisa foi evoluindo. Até que tu passa numa rua e tem um brechó e fala, mas ele está aqui, então deve ter coisa legal aí. Como é que foi o teu processo? Como é que foi esse? Eu comecei como a maioria das pessoas começa e como eu sempre incentivo, né, que comecem, que é com o chamado clothing swap. Na época era muito... Vamos traduzir? Clothing, né, que é troca de roupas, né? Tá. Na época era bem famoso, assim, estava muito em evidência na Europa. É aquela coisa que hoje bastante se faz, né? Convida as amigas, faz um chá na tua casa, Sim. e aí tu traz as tuas coisas, tu traz as tuas coisas, eu trago as minhas coisas e a gente
troca. O que aconteceu foi que as amigas começavam a pedir com mais frequência. E aí começou a ter um problema. Puxa, e queriam trazer outras amigas. Só que aí tu precisa ter tamanhos. E se tu tem só ali, tu exclui por tamanhos, né? Ninguém vai querer participar se não tem o seu tamanho. Então eu comecei a ampliar isso. E foi muito rapidinho essa história do Clothing Swap. Logo eu passei por um ponto fixo e eu saquei que tinha essa oportunidade. Eu ia te perguntar negócio, essa de né? oportunidade de negócio. E de 2011 para cá, o que mudou? Assim, cresceu, tu observa que cresceu essa procura pelo consumo consciente? As pessoas estão de fato mais ligadas nisso, Dalen? Ótima pergunta, minha querida. Como eu tô assim na prática diária disso, né? Eu posso te dizer duas coisas importantes. Eu penso que eu poderia citar. Primeiro, cresceu sim a procura, cresceu os bazares, vários brechós começaram a nascer e a crescer, inclusive inspirados no Case Tag Deluxe. A gente tem essa forma também de compartilhar as informações, né? Porque é uma forma de consumo para todos, né? Que bom se muitas pessoas consigam fazer isso e quanto mais fizerem, menos aqueles paradigmas a gente vai ter, né? A gente vai deixando de lado e ficando abertos para o novo. Então, um ponto é esse, cresceu a procura pela forma de consumo. Outro ponto é o seguinte, as pessoas que vão, que estão à procura desse tipo de roupa hoje, elas no Tag Deluxe, por exemplo, elas não vão porque elas não têm dinheiro para comprar em outro lugar. Entendi. Elas vão à procura de algo único, algo especial. Isso que eu queria entender. E algo que possa trazer um pouco de personalidade para aquele look, né? Isso é muito interessante. Outro dia eu vi alguém com um look anos 60, assim. E era uma coisa tão interessante. Eu falei, gente, onde é que tem isso? Ah, num brechó. Então era uma peça única. claro. Isso é um luxo, né? Eu queria mesmo entender o que a pessoa vai buscar. Porque assim, não é uma coisa tão prática, tão funcional. Preciso de uma calça preta, vou no brechó. Não, né? Não é. Até porque, imagina, peças únicas, tu chega, tem várias peças, tu pode até se encantar por muitas, mas esse não é o teu número, não existe outra peça. Então, o que as clientes gostam muito, assim, que elas dizem que aprenderam no Tag, né? Posso falar assim com certeza, porque a gente fez uma pesquisa recente, então veio muito dessa fala, que elas aprenderam a garimpar no Tag, que antes elas nunca tinham entrado em brechó, mas elas aprenderam essa forma de consumo, porque além de serem peças únicas, embora a gente não trabalhe com vintage, com essas peças de décadas, né? Tudo que a gente trabalha é contemporâneo, para usar agora, né? Sim. Mas o que elas aprenderam mais, que eu penso que seja um grande diferencial para esse público com o qual a gente trabalha? Elas aprenderam sobre qualidade das peças. Ah, isso é ótimo. Porque consumo consciente não significa Passa necessariamente por não qualidade, comprar, né? Passa por qualidade, eu acho. Consumo- Quando compra uma peça de qualidade, tu pode usar ela por mais tempo, né? Eu aprendi isso com a minha avó. Minha avó tinha loja, meus avós. Então, eu aprendi a comprar com qualidade. Que legal. E aí, tu te propõe a usar aquilo por mais tempo, né? Às vezes isso vem de Isso é família. bem educativo, né? Mas muitas vezes isso não vem de família. E aí, pegando o gancho também da fala anterior da Karine, a época atual, assim, ela é uma época de consumo. Então, o fast fashion, que é aquela produção em massa, ela tá muito expandida. Todo mundo já sabe que logo vai entrar outra coleção, então ela já quer comprar uma peça nova. Então, culturalmente, não se tem esse cuidado com as roupas. Não é todo mundo que tem que vem isso, né? Essa consciência, assim, de comprar com esse Exato. cuidado, com uma peça de qualidade. Então, quando a gente começa a falar em tecidos naturais, em acabamento, quando a gente ensina o cliente a virar uma peça do avesso... Olhado, e ai, ver. que benção. adoro isso. E eu sempre digo para as meninas que trabalham comigo e para as clientes também que o avesso da peça diz muito sobre ela. Então, olha o avesso isso. dela. Que dica, Ela hein, pessoal? pode durar muito, inclusive na hora de higienizar a peça, né? Tem cuidados. Então, Que dicas tu daria sobre o avesso da peça para quem tem casa? muito bem. Bom, primeiro de tudo, não sei para onde eu olho, para cá. Pode aqui. Pode ser aqui. Primeiro de tudo, a gente
tem que olhar a etiqueta de composição da peça. Eu acho que isso é fundamental. A gente falar um pouquinho assim de tecidos, a gente sabe que uma peça que, por exemplo, é 100% poliéster, ela já não vai ser uma peça muito confortável, muito agradável de usar em determinadas temperaturas. Sim. Se é uma peça de poliéster, que é do petróleo, né? Que é aquela peça que não deixa transpirar a pele, não permite trocas, né? Se é uma peça assim mais externa, um casaco, alguma coisa que fique não tão em contato direto, isso já te traz um conforto melhor, um conforto maior, né? Então, se você vai comprar e aí vai olhar lá 100% poliéster, é uma peça para ficar basiquinha por baixo no verão, já sabe que não vai conseguir funciona. ficar o dia inteiro com aquela peça. Vai ficar com muito suor, vai grudar. Geralmente é aquela peça que tu olha e tá grudando, ou ela meio que brilha, assim. Mancha, né? Por outro lado, poliéster não acaba nunca, né? Então tem sempre essa grande questão, talvez para um outro programa, né? Com a especialista também, Sim. que é uma peça, em termos de duração, ela dura muito, ela dura para sempre, até porque é o próprio plástico, né? Mas daí a gente tem que ver, como também a Chiara Gadaleta falou na primeira No vídeo, que tudo começa pelos princípios. Quem eu sou e o que eu quero. Então, faz sentido essa peça para mim. Por exemplo, eu poderia dizer muito facilmente, começa a comprar só seda, linho, algodão, né? Algodão orgânico ainda, né? Que agride menos o planeta. Mas, às vezes, a pessoa, ela tem um estilo de vida que às vezes não permite. Não permite roupa durante uma viagem, pensa. Sim, e às vezes não permite ela, às vezes ela não vai saber cuidar da seda. Então tudo depende de quem eu sou e o que eu quero passar. Né? Que mensagem é essa que eu quero passar e que valores são esses que vão me fazer comprar? Não é difícil isso, não. Eu acho que é autoconhecimento. É cultural. Eu quero aproveitar o gancho. A gente vai indo. Eu quero aproveitar o gancho, porque agora tu falaste uma palavra autoconhecimento. Eu trouxe para mostrar o exemplo de uma amiga que fez um projeto. Ela fez ela se fez a proposta de ficar 1 ano sem comprar roupa. Sim. E o que mais eu adorei, que agora ela fechou 1 ano, a Carolina Panosso Surdo. A gente vai mostrar depois aqui os vídeos dela, ela vai trazer o depoimento dela. E uma coisa que ela fala que foi muito bonito, Dalen, que ela disse que ela aprendeu a se conhecer. Que ela aprendeu a descobrir o estilo dela enquanto ela fazia isso, ficar sem comprar as roupas, deixou de lado as compras por impulso e também aprendeu a se sentir assim, tipo, conhecer e passou a se sentir menos oprimida pela moda. Eu quero rodar o vídeo dela aí pra gente ver, por favor. Oi? Closet aí pra mostrar. Que são algumas, ela foi postando fotos ao longo de 1 ano, acabou recentemente, ela acabou dia 15 agora. E ela venceu, né, o desafio. Imagina 1 ano, gente, é muito tempo. Ela fala até que tem uns... ela comenta, assim, o que eu achei mais incrível foi essa, assim, ó. A última foto que ela postou, acho que a gente tá com algum problema técnico, não tá rolando, né? Então, ela disse assim que... Ela até postou, não é meu melhor look, mas vou postar porque está chegando ao final do meu ano de repensar o closet. Não fui 100%. Eu comprei algumas coisas, mas eu repensei sim. Ouso dizer que agora, ao final, eu realmente entendi. A questão do consumo, de repente, se tornou muito secundária para mim. Ótimo. A gente encontrou o vídeo, tá? Encontramos o vídeo? Ótimo. Então, vamos ver o depoimento aí da Carolina, o primeiro momento que ela fala com a gente sobre isso. Olá, 2 mulheres no sofá, tudo bem? Então, a ideia do Repensando Closet, inicialmente, ela foi financeira mesmo, porque afinal de contas vocês sabem que toda mulher tem muita roupa no closet. E eu precisava então repensar o meu closet e decidi ficar 1 ano sem fazer compras, porque o closet está sempre super abarrotado. E eu pensei, não, tem N maneiras de fazer um melhor uso, um uso mais consciente do que eu tenho. E com a ideia de fazer um lookbook, de eu ver exatamente tudo que eu realmente usava, eu comecei a ter uma visão melhor
de tudo que eu tinha no meu closet e ver a necessidade ou não de fazer novas compras. Me surpreendi positivamente, porque de repente eu comecei a não sentir mais necessidade daquelas compras por impulso. Comecei a pensar 1000 vezes antes de fazer as compras, porque eu comecei a me dar conta que eu tinha já aquele item, sabe? E eu comecei a me entender muito melhor. Eu comecei a ter uma visão muito mais crítica do que realmente era o que eu queria ter, do que eu queria vestir, ou aquilo que estava na moda, que eu sentia necessidade de consumir, pura e simplesmente. Que legal, Perfeito, né? né? Isso, ela falou que se autoconheceu, isso é fantástico, mas pensem só, se ela ficar 1 ano só tendo que usar as coisas do próprio closet dela, isso que estimulante de criatividade, né? Exatamente. E ela É mesma incrível. conta, assim, ela tem, se vocês acessarem o @repensando_closet e acompanharem no Instagram, vocês vão ver os momentos, assim, vários looks que ela vai postando, e a gente vai vendo essa transformação também, sabe? Vai melhorando. O quanto ela vai colocando, e agora até ela disse que vai começar um novo projeto, que ela quer levar isso para outras esferas da vida dela. Isso é bonito, né? Sim, nesse ano ainda fui desafiada por esses desafios de internet, né? Mas sim. tem um que eu achei muito relevante até para o meu business, e que é usar 5 dias a mesma, no caso era 5 dias a mesma pantalona. Sim. E aí a gente tinha que postar e marcar a pessoa e tal. Eu não tinha participado nunca de nenhum desafio, eu achei muito criativo, porque foi bem numa semana que estava inverno pesado, assim, eu tinha que estar de pantalona, que é aquela calça com a boca mais larga, enfim, tipo essa aqui, não era essa, mas é uma calça nesse estilo. Então, precisei muito usar a criatividade, porque isso significava que todos os compromissos que eu teria naquela semana, de segunda a sexta, eu teria que usar a mesma calça, a mesma parte de baixo. E pode ser um desafio interessante, se você quiser começar a estimular a sua criatividade. Tu disseste que tu tem uma ideia, para quem não quiser fazer esse lookbook como ela fez, para estimular, né? Portanto, isso, se a pessoa quiser começar, talvez 1 ano seja muito pesado, né? Como tu disseste, nossa, 1 ano. 1 ano me deu uma certa taquicardia. Eu vou confessar para vocês que eu tô há 1 ano e meio sem comprar sapatos. Que me fez... Por quê? Porque eu disse, eu vou começar a usar o que tenho. Sapatos é mais fácil. Mas já comecei, né? Depende, É um começo. começo, mas é mais Depende fácil. da pessoa. Porque se é eu uma pessoa fui- mais compulsiva, Não, é na um verdade grande eu desafio. comecei a esvaziar, assim, eu comecei a pensar, tem tantas coisas assim que tu tem e que tu acaba não usando e tu vai Sim, deixando. sim. Eu disse, não, vou começar a usar assim, eu não preciso ter, sei lá, 7, 8, 9, 10 botas, eu quero menos, entende? E realmente é interessante fazer isso, né? A gente acaba estimulando a criatividade e realmente se colocando no lugar de quem está investindo. Tu começa a olhar para aquilo que tu tem para vestir como um grande investimento, né? Geralmente acontece isso que a gente sugere, que é comprar menos e melhor. Então, tu vai investir, em vez de ter, sei lá, 5 camisas brancas, tu vai escolher 1 ou 2, depende do teu ambiente Da de tua trabalho que necessidade, requer, né? né? Mas menos, porém com acabamento melhor, com tecido melhor, com design mais interessante, com algo que tenha mais a ver com a tua própria personalidade. Sim, eu quero chamar de novo a Carolina aqui, que ela tem um outro vídeo que ela conta como é que foi esse final. É bem curtinho aí, só para ela dizer que ela dá um recado pro pessoal aí. Confesso também que eu acabei ficando um pouco mais preguiçosa ao longo dessa jornada, porque eu comecei a ficar um pouco mais crítica, sabe? Com relação a tudo que eu estava vestindo. Comecei a ter uma visão melhor do meu estilo, do que era realmente meu estilo e não do que era moda. Recomendo essa jornada para todo mundo, todas as mulheres, para se conhecerem melhor, sabe? Achei bem bacana, né? Pra tu ver que ela disse que ela se libertou dessa coisa da moda, é uma imposição, né? A imposição acontece sempre do lado de fora, né? Sim. É o que a revista diz, é o que a TV diz, mas o que ela fez foi a viagem inversa, né? É olhar para dentro.
Porque o que faz sentido pra gente é que, na verdade, interessa naquilo que a gente vai representar através das roupas, né? E, Dalen, a pessoa que tem esse conhecimento, ela pode ir no brechó tranquilamente, assim, das peças únicas, porque ela vai conseguir fazer esse garimpo lá, né? Com certeza, é bem mais fácil. Porque ela já vai ir sabendo o que ela quer, o que ela gosta, o que realmente Isso. faz, assim, Tem o digamos, que compõe fica- o estilo dela, né? Com certeza. Até o que fica bem no teu corpo, né? Tem coisas que são moda e a pessoa tem certeza, colocar aquilo fica um espantalho, né? Então a gente, né? É. Desculpa aí. Mas é verdade. Conhecer o seu biotipo, É conhecer. verdade. Mas só voltando um pouco para a questão dos brechós, como é importante que realmente essa categoria de negócio se qualifique mais, né? Porque, puxa, se é algo que realmente a gente já introjetou, assim, em termos de sociedade, que é um consumo mais inteligente, que tu não precisa mais extrair matérias-primas do meio ambiente, tu já vai estar estendendo a vida útil de algo que já existe. Então, que os brechós possam aí se antenar e fazer um trabalho mais interessante, cuidar da exposição, cuidar da localização, Sim. cuidar mesmo como um negócio, né? Como algo que... O nosso tempo está acabando, mas eu quero fazer uma última pergunta aqui, não bem capaz, estou adorando o papo. Uma última pergunta aqui. A seleção, tu está falando dos brechós terem esse olhar atento também para a seleção das roupas. Com certeza. Talvez primariamente para a seleção das roupas, com porque certeza. isso vai, num primeiro momento, é que vai chamar o consumidor. Tá, eu preciso de uma meia perguntinha. Tu falaste que não tem roupas de época, assim, né? São coisas mais contemporâneas. Por que isso? Uma peça anos 60, 70, não? Tu não aceita? É uma questão de nicho. De nicho, teu nicho é mais contemporâneo. Total contemporâneo. O maravilhoso mundo dos brechós é cheio de nichos. Então a gente escolheu Isso é um importante saber. público e um estilo de peça. A gente trabalha com Seu próprio mulheres. estilo. Então o Ok. pessoal de casa também vai poder encontrar o seu próprio estilo de brechó. Com que mais lhe certeza. agrada. Com Gente, certeza. tá todo mundo aqui sinalizando que o tempo acabou. Acabou total. O papo é bom, a gente se empolga, a mulher falando num sofá, de né? roupa, De roupa ainda, nossa. Muito Voltamos depois dos comerciais. Olá, estamos de volta com duas mulheres num sofá e o assunto foi interessante. Não, o tempo voou, né? Voou, gente, a gente nem se deu conta. E eu queria fazer uma relação entre o que a gente estava falando antes. A Dalen? A Dalen falou pra gente a respeito do avesso das peças, que a gente tem que aprender a olhar, ver se tem qualidade, o que a gente vai comprar. No caso de design, é a mesma coisa. Eu sempre falo no Arquitetura e Design sobre isso, que as grandes peças de design, tu vira uma cadeira de um Jader Almeida, enfim, um grande designer, a gente olha a parte dos fundos e a frente da cadeira, é a mesma coisa. Que legal. E são peças que ficam de herança para a família, para os filhos. São coisas com muita qualidade que duram décadas, passam de gerações, mal comparando como uma roupa boa, sim, não é? Sim, mas consumo consciente da mesma forma, exatamente. né? Eu conheço uma filha que casou com o vestido de noiva da mãe. Que lindo, eu Acho adoro lindo. isso. Imagina com uma memória afetiva, uma carga emocional. Exatamente. Tão bonito, né? Tão bonito, né? E que legal que isso também está sendo resgatado nesse momento agora, né, Leone? A gente está Exato. vendo o pessoal, também isso está crescendo, esse resgate das memórias afetivas, desse tipo também de escolha, né? Exatamente. Bem, mas já estão nos avisando que o nosso tempo está eu quase queria acabando continuar. aqui. O papo foi ótimo. Elione, agradeço a tua presença hoje aqui no obrigada. sofá. Obrigada. Foi bárbaro, foi super rica a tua participação. Super somou, né, pessoal, pro nosso papo. Semana que vem a Marla tá de volta. Querida. Aqui no sofá com a gente. E mais uma vez, obrigado. Imagina. E a gente se vê na semana que vem, pessoal. Um abraço e até lá. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.